Período de Benin. É conhecido como o período do Benin ou Império Edo, um antigo estado da África Ocidental que existiu de 1440 a 1897, onde hoje localiza-se a moderna República Federal da Nigéria. O Reino de Benin foi um dos mais poderosos da costa oeste da África, tendo inclusive feito parte do tráfico de escravos negros entre os séculos XVI e XIX. O Reino de Benin começou a ser formado entre os séculos XII e XIII. A história de sua formação é articulada por um misto de investigações arqueológicas e narrativas mitopoéticas. Haja vista que os mitos fundadores da tradição oral de Benin estão associados aos mitos fundadores da cidade de Ifé. Conta-se que Ifé foi fundada por Oduduwa, um orixá da criação, a mando do deus supremo Olorum. Benin, por sua vez, teria sido fundado por Oronian, orixá das profundezas da terra, filho de Oduduwa. A lenda sobre Oronian ainda faz referência a um suposto filho que ele teve, Eweka, que teria sido o primeiro rei ou Obá de Benin. O fato é que o reino de Benin contou ao longo de sua trajetória com poderosos Obás. No século XV, um desses Obás, Ewer, promoveu intensas reformas no reino, transformou Benin em uma grandiosa potência subsaariana. Data dessa época o relato do contato de navegantes europeus, sobretudo ibéricos e holandeses, com o reino de Benin. Um desses navegantes foi o português João Afonso Aveiro, que partiu de Portugal em 1485 e deparou-se com a efervescência de Benin no ano seguinte. João Afonso, à época, regressou a Portugal acompanhado de um representante do Obá de Benin. Esse representante, notavelmente culto, foi um dos promotores da articulação econômica, que se tornou intensa nos séculos seguintes, entre o Reino de Benin e a monarquia portuguesa. Os principais produtos comercializados por Benin eram pimenta, marfim, tecidos, peças artísticas feitas em bronze e cobre, e principalmente escravos. Portugal foi um dos maiores compradores de escravos vendidos em Benin, que por sua vez importava escravos de outras regiões da África, sobretudo do norte, que era controlado por muçulmanos para revendê-los aos europeus. Desse modo, o tráfico negreiro foi uma das atividades mais lucrativas para Benin. A estrutura desse reino só foi desmontada definitivamente no século XIX, quando o processo neocolonialista europeu e a partilha da África tiveram início. A arte do Benin tem dois eixos principais. Por um lado, a arte cortesã herdada do antigo reino de Dahomey, cujas principais amostras são joias, braceletes, colares, brincos e outros objetos, todos eles realizados em ouro, prata e cobre pelos magníficos ourives do país. E por outro lado, o artesanato dos distintos grupos étnicos, sem esquecermos dos tapizes e tapetes. No encontro tradicional, os povos originais e fundadores do Império de Benin, o povo Bini, foram inicialmente governados pelos Ogijos, reis do céu. A cidade de Ubini foi fundada em 1180, era cristã. Cerca de 36 ogizos são contabilizados como os príncipes do império. Conhecido como Império do Benin ou Império Edo, um antigo estado da África Ocidental que existiu de 1440 a 1897, tendo-se também em líderes espirituais, Obas. A principal língua falada no Império era a língua Edo, que subsiste ainda, falada por cerca de 1 milhão de falantes entre a população nigeriana. O Reino de Benin começou a ser formado entre os séculos XII e XIII. A história da sua formação é articulada por um misto de investigações arqueológicas e narrativas mitopoéticas. Haja vista que os mitos fundadores da tradição oral de Benin estão associados aos mitos fundadores da cidade de Ifé. Conta-se que Ifé foi fundada por Oduduwa, um orixá da criação, a mando do deus supremo Olorum. Benin, por sua vez, teria sido fundada por Oranian, orixá das profundezas da terra, filho de Oduduwa. O estado da África Ocidental, cuja capital é a cidade de Benin, um território atualmente pertencente à Nigéria. O fundador do reino foi o povo do Edo ou Bini do século XII.
Este reino era governado por uma dinastia inicialmente dos Senhores da Guerra, vindo depois a assumir um caráter mais religioso. Em meados do século XVI, abrangeria uma boa parte do sul da atual Nigéria. Por volta de 1480 e 1504, o rei de Ozu-Lua estabeleceu relações comerciais e diplomáticas com Portugal e manteve relações comerciais com outros mercados europeus que comerciavam óleo de palma, marfim, pimenta e produtos têxteis. A principal atividade econômica desenvolvida no país é a agricultura de subsistência. Destacam-se o cultivo de milho, feijão, arroz, amendoim, caju, abacaxi e mandioca. O país é exportador de algodão e produtos têxteis. O norte do território beninense é a região mais pobre. Os Bariba decantam-se por uma arte guerreira plasmada em armas e aparelhos para a luta, enquanto que os Popo realizam uma arte muito simples e esquemática sem decoração. Destacam também quanto à arquitetura as moradas dos guerreiros Sombra, que na realidade são pequenos castelos construídos em barro, denominados Tata, que têm aproximadamente 4 metros de altitude. Deste artesanato tradicional tem especial fama a arte Loruba, com distintos elementos arquitetônicos como colunas ou portas esculpidas, e outros objetos como tronos ou máscaras realizados para as danças tribais, tronos, portas esculpidas e colunas e etc. E por outro lado, o artesanato dos distintos grupos étnicos, sem esquecermos dos tapizes e tapetes. A arte do Benin tem 2 eixos principais. Por um lado, a arte cortesa, herdada do antigo reino de Dahomey, cujas principais amostras são joias. Como sobremesa, é popular pratos que utilizam frutas frescas ou doces preparados com amendoim, bananas, cacau ou batatas. A carne também resulta em excelentes pratos, sobretudo a carne de vaca, a carne de cabra e a carne de ovelha, com a que se preparam saborosos guisados. A cozinha tem como pratos típicos os preparados com verduras e peixes. O peixe, tanto de água doce como água salgada, é fresco e simplesmente grelhado resulta em belos pratos. As verduras e cereais mais utilizados, tanto como acompanhamento como os de pratos únicos, são a mandioca, batata, arroz e gergelim. O Benin conta com uma gastronomia deliciosa, baseada, sobretudo, em pratos simples, mas muito saborosos, graças à excelente qualidade dos ingredientes utilizados na preparação.